Meu amigo, chegou o momento de nós continuarmos o estudo do Apocalipse e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a queda de Babilônia. Vem comigo! A queda de Babilônia pode ser dividida nos capítulos 17 e 18. O 19 você ainda pode pegar um pouquinho, ele já vai dar a deixa para outra sessão do Apocalipse, que vai ser o milênio, né? Então vamos recapitular aqui a estrutura básica do Apocalipse. A estrutura básica do Apocalipse é simples. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, o grande conflito, aí vem os 7 flagelos, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Hoje nós vamos meditar no capítulo 17 de Apocalipse. E eu já quero dizer para você que eu me apaixonei por esse capítulo. Ele é lindíssimo, ele é muito legal. Ele é muito legal porque tem uma parte dele que é curiosíssima. O capítulo 17, ele é fácil de ser dividido. Ele vai falar de uma mulher que está sentada sobre uma besta. Pronto. Dividiu o capítulo 17 nos 2 assuntos básicos desse capítulo. Ele já vai falar um pouquinho sobre a Babilônia, né? Porque tem a ver com essa sessão da queda de Babilônia. E eu vou trabalhar hoje com o foco no capítulo 17. Então vamos lá? Vamos ler o verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. É isso aí, pessoal. O assunto básico do capítulo 17 é mostrar um julgamento. Ou seja, o capítulo 17 ele tem um pano de fundo de juízo. O juízo de Deus ele é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque em Apocalipse as pessoas morrem de medo do juízo de Deus. Mas em Isaías, Jeremias, Salmos, Ezequiel, Daniel, livros que são poéticos e proféticos, eles mostram que quando Deus opera o juízo, os seus filhos, eles não temem. Eles não têm o que temer, porque eles estão com Deus. E aqueles que não estão com Deus, esses sim, esses morrem de medo do juízo. Bom, então o assunto básico aqui, o pano de fundo do capítulo 17 é juízo. No verso 1 tem uma pista aqui que diz assim, ó, a grande meretriz, ela se acha assentada sobre muitas águas. E é no capítulo 17 que nós encontramos a famosa definição do que significa, o que simboliza águas no Apocalipse. Então, se nós formos para o verso 15, nós vamos ler. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa interpretação, todos os teólogos, pastores, todas as pessoas que estudam o Apocalipse, elas já sabem que águas na Bíblia, ela tem um sentido coletivo, naturalmente não se refere à literalidade da água, mas se refere a um coletivo como povos, nações, línguas, reinos, enfim, um grupo de pessoas específico de seres humanos que podem ser povo X, povo Y, povo H e assim sucessivamente. Mas aí no verso 3 aparece uma curiosidade, olha só. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Gente, aqui no verso 13 está dizendo que o anjo ele transportou João para um deserto. Essa mulher, que vai sofrer um julgamento, está assentada sobre uma besta, mas está num deserto. Parece que tem uma coisa esquisita, a mulher estava sentada sobre águas e agora é uma besta que está num deserto. Existe deserto com água? Como
como é que esse negócio funciona? Eu não entendo, João, como é que ele escreve um livro desse? Quando a gente estuda o Apocalipse, a gente tem muitas conexões aí com o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele tem um livro chamado Isaías, que vai dar muitas pistas sobre o Apocalipse. E nós vamos para Isaías para relacionar esse deserto de mar, que a besta ali, a mulher estava sentada sobre água, estava no deserto. Como é que funciona esse negócio? Vamos para Isaías 21, deixa eu abrir a Bíblia aqui. E no verso 1 nós lemos o seguinte: sentença contra o deserto do mar. Eita! É óbvio que Isaías também não está usando uma linguagem literal, porque não existe deserto no mar. Então, como é que ele vai dizer sentença contra o deserto do mar? Talvez aí na sua Bíblia você não tenha percebido, mas o subtítulo do capítulo 21 é Profecia contra Babilônia. Então agora eu começo a relacionar que o deserto do mar tem a ver com um reino específico, que é o reino de Babilônia. Babilônia sempre estará atrelado à figura de águas, ok? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Vamos voltar lá para Apocalipse 17. Vamos ler o verso 5 para a gente poder entender a identidade dessa mulher e dessa besta. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Uau! Então, essa mulher que estava sentada sobre a besta, ela está sendo identificada como Babilônia. Mas Babilônia é a mulher ou é a besta? Vamos ler o verso 4 aqui. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, essa mulher é Babilônia, e nós entendemos que o capítulo 17 é um juízo, é um julgamento sobre Babilônia. E aí vem uma pergunta, mas por que um julgamento sobre Babilônia, né? Bom, algumas curiosidades para a gente refletir, né? A primeira é que Babilônia foi um dos exílios mais famosos do povo judeu, né? Eles foram cativos, levados à Babilônia. Daniel estava lá em Babilônia. O rei Nabucodonosor teve o famoso sonho da estátua. Daniel ajuda a lembrar do sonho e a interpretar o sonho. A cabeça da estátua era a Babilônia. A Babilônia, ela também é considerada um império bem poderoso. Alguns dizem que foi mais poderoso que o Egito. Outros dizem que foi o império mais rico, cheio de ouro. Por isso que a cabeça da estátua representava ouro e Babilônia. Mas, na verdade, Babilônia não está somente com essa dor de tirar o povo judeu e levar cativo. Isso ainda parece que é um parágrafo desse texto gigante aqui. Porque no verso 6, aqui tem uma ampliação do motivo real desse julgamento de Babilônia. O verso 6 diz o seguinte: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Essa mulher estava bêbada, estava embriagada. E ela bebeu o quê? Ela bebeu o sangue das pessoas que seguem a Deus, o sangue das pessoas que seguem a palavra de Deus. E aqui fica uma curiosidade, porque eu não li para vocês o verso 2, mas no verso 2, essa mulher gosta de vinho, viu? Ela gosta de bebida alcoólica. Olha o que diz o verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa mulher que estava sentada sobre águas, depois estava sentada sobre uma besta. Essa besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. É a grande. Aí a mulher, né, tinha um cálice na mão, vestida de púrpura, adornada com joias preciosas. Estava escrito na testa a Babilônia, a grande meretriz. Ela estava embriagada com o sangue dos santos. Por quê? Porque
Apocalipse ele revela a identidade do inimigo de Deus. Apocalipse 12 fala que o dragão ele foi perseguir a mulher. No capítulo 12, essa mulher nada mais é do que a igreja, porque os descendentes dessa mulher, no capítulo 12, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E quando você vai para Apocalipse 17, você vê uma mulher, mas é uma contrafação, porque agora essa mulher está vestida com todo luxo, com toda ostentação. Ela está assentada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e nós vamos ver o que simboliza isso daqui a pouquinho. E ela está com uma taça. Agora ela pega um vinho e dá a todos os habitantes da terra, mas a Bíblia diz que é devassidão, ou seja, é uma coisa errada. Ela começa a torcer a verdade de Deus, ou seja, essa mulher é uma contrafação da mulher positiva, da mulher que tem os filhos de Deus, aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. E essa mulher não. Essa mulher é uma contrafação, ela é uma farsa. Ela pega a palavra de Deus, torce e aí dá de beber às outras pessoas. E aqueles que seguem a Deus, ela fica tão nervosa que ela usa de violência e ela mata as pessoas que não concordam com ela. Bem, vamos caminhar sobre algumas características da besta para a gente poder definir um pouquinho melhor o caráter tanto da besta como da mulher, que é Babilônia, e vai passar por esse juízo. Nós já estamos entendendo. Ela pega a palavra de Deus, torce, mata os santos, está embriagada com o sangue dos santos, ela não pode passar impune. Ela precisa ser julgada. Bem, agora nós vamos meditar aqui sobre o verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, as pessoas que não serão salvas, as pessoas que não seguem as palavras de Deus, elas vão seguir a besta e elas vão se admirar de ver a besta. Nossa, incrível! Olha aí, ó, tudo acontecendo. Mas a Bíblia é clara, essas pessoas não estão inscritas no livro da vida. Vamos continuar aqui a leitura. No verso 9 em diante. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Bem, vamos parar por aqui um pouquinho. Eu quero que você preste atenção numa explicação bem curiosa, bem tranquila. Existem pelo menos 2 explicações básicas aqui. Primeiro, nós temos que entender que 7 reis, montes e chifres eles representam poderes, tá bom? Porque essa mulher está sentada sobre uma besta que tem 7 cabeças. A cabeça é que controla o corpo. Então a gente não precisa se preocupar com o corpo da besta. Se tem escama, se tem pelo, se tem pena. Esse não é o ponto. É um animal terrível, um tanto difícil de ser descrito, mas está lá, ele tem 7 cabeças. Ou seja, 7 comandos. Tem 10 chifres que também representam isso. Aí ele começa a explicar que 5 desses 7 comandos eles já passaram. Um existe e o outro virá. Bom, então existe uma explicação teológica. Na verdade, eu vou mostrar 2 para vocês. A primeira tem a ver com a estátua que Nabucodonosor sonhou. Então vamos lá. A estátua ela tinha pelo menos 4 reinos e mais um quinto misturado, né? Então a cabeça de ouro era o quê? Babilônia, depois o peito de prata, os medo-persas, o ventre, a bacia ali, bronze, que eram os gregos, as pernas de ferro, era Roma, e os pés, a mistura, né, do barro com o ferro. Então, alguns dizem que são os países da Europa, outros dizem que são os islâmicos, outros dizem que é Roma espiritual, enfim. Só que acabou a estátua, são 5. Se você pegar o Apocalipse 17, diz que 5 passaram e um já é, qual será então o reino e o poder
que é ou que João está se referindo.